Glória a Deus. Abra as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 18. Gênesis, capítulo 18. Quando você achar, fique de pé, para que possamos ler em reverência ao nosso Deus. Gênesis 18, eu vou ler apenas 3 versículos. 1, o 2 e o 3, tá? O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Maroé. Quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia, Abraão levantou os olhos e olhou, eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, eu peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Senhor Deus, meu Pai, obrigado. Essa é a tua palavra, Pai. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Abra o nosso entendimento agora, Pai. Derrama a tua graça. Derrame, Pai, uma unção de sabedoria, para que possamos aprender a te servir em espírito, em verdade e te louvar, Pai. Pai, seja conosco agora, enche, toca e, Pai, te peço mais, se porventura houver alguma enfermidade aqui, algo de mal no organismo dos seus filhos e filhas, Pai, eu já jogo por terra, em nome de Jesus Cristo. Eu quebro toda a aliança do Satanás que ele fez com as enfermidades, no intuito de implantar nos nossos corpos, Pai. Ele não tem nenhum poder. Dá para nós alegria, ânimo, renovo, Pai, e que possamos realmente entender a tua palavra, para que possamos sair daqui hoje com a certeza que vamos levar a bênção para a nossa casa, e nessa semana será mais uma semana de vitória, e tudo será para a honra e glória do teu nome. Que toda a igreja diga amém. Podem sentar-se. Esse é um texto clássico do Velho Testamento, no livro de Gênesis, né? É um texto que fala sobre o dia que Abraão teve um encontro com Deus sobrenatural, o Senhor e 2 anjos. Alguns especialistas dizem que esse encontro é uma aparição teofônica da Trindade. Eu tentei ver alguma coisa, eu li alguma coisa, e realmente em um livro de comentários bíblicos eu confirmei que era um encontro, que era teofonia mesmo. Abraão, patriarca do povo de Deus, chamado amigo de Deus, pai da fé. Aí ele tem esse encontro sobrenatural com Deus, num momento especial, já de uma certa idade avançada. Ele não era mais jovem, já era um velho no fim da vida. Mas Abraão foi um homem sempre obediente a Deus e confiava plenamente no Deus. Era fervoroso. Mas ele estava num momento que as coisas não estão indo bem para ele. Não era questão financeira que batia em Abraão, não era isso. Não era questão profissional dos seus negócios, nada disso. Não era problema de saúde que abatia Abraão. Era uma complexidade de fatos que passava na sua mente. Dentre elas, talvez o mais grave, na ótica da cultura ocidental, o fato dele não ter um filho, não ter o seu sucessor. E isso doía na alma. Ele era triste por isso. Tudo que ele
tinha, ele sabia que em algum momento iria para a mão de algum dos seus familiares. Mas no fundo ele sentia, e o meu filho? Eu não tenho filho. Ele pensava assim, quem vai herdar tudo isso vai ser Eliezer. Eliezer que está na fita, ele vai ficar com isso tudo. Eu não terei sucessor. E ele sofria muito, um sofrimento, mas um sofrimento extremamente decepcionante. Para ele essa situação não tinha solução, ele não sabia como ele seria resolver isso. Ele com seu dinheiro não teria como comprar a saída desse problema. E ele estava vendo que ele está chegando ao fim, não sabia como ia resolver isso. Era impossível aos olhos humanos. E nesse texto mostra que um dia ele recebe uma visita. Interessante notar que sempre Deus visita os angustiados. Deus sempre visita aqueles que estão muito tristes. Deus não deixa um filho ou uma filha sem o toque nele. Se lembra aquela Agar quando foi para o deserto? Completamente desesperada. E diz que o Senhor mandou um anjo para atender Agar. Daniel, eu preguei aqui, domingo retrasado, foi para a cova dos leões. E o Senhor mandou um anjo para fechar a boca, as bocas dos leões. Imagine uma coisa fantástica. Como é que ele fechou a boca? Você acha que foi com fita adesiva, super bond? Não. Apenas pelo poder de Deus. Tipo assim, ele deve ter conversado com os leões. Daniel vai descer aqui e vocês fiquem longe dele. Aquela fornalha, a história, você conhece, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá na fornalha. E lá de longe o rei olhando fala, espera aí que tem um quarto homem na fornalha, eram 3. E a gente vê vários exemplos na Bíblia de pessoas tristes, angustiadas, em derrota, e o Senhor chega, trazendo tranquilidade, trazendo paz, trazendo esperança. E ele então, Abraão começa, Senhor, eu sei que eu estou vivendo uma situação horrível, mas Deus, eu precisava que o Senhor me desse um atendimento, Pai, que o Senhor não se esqueça de mim. Eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que o Senhor sempre atende quando a gente ora ao Senhor. E é nesse momento que começa a mensagem. Abraão angustiado. Ele olha os 3 homens vindo lá, sai da tenda correndo, deixa a Sara lá dentro. Sara, fique aí que eu vou ali fora um pouco. Imagine vocês, o casal conversando um com o outro. Abraão sempre falou para Sara, a gente não tem filho. E a tristeza da alma também abatia sobre a Sara. Abatimento. O desejo não acontece. E sempre ele andava para lá e para cá, sempre pensando nisso. Mas no meio do deserto, diz a história, um calor infernal, mais de 50 graus. Ele está agora partindo para conversar com os 3 homens que estão vindo em direção à sua tenda. E ele estava achando que esse dia seria um dia tão chato, sabe, aquele dia quente, aquela coisa horrível, ele ali sentado, né? Mas do nada ele, com o olhar perdido no horizonte, quando ele vê, quem são esses homens? Ele tinha muitos servos. E ele ficou assim pensando, quem será que está vindo aí? Eu vou logo para ver o que é. E ele parte para encontrar esses homens. Ele pensou assim, ele vem para falar alguma coisa sobre
o montante de bois que eu tenho nessa terra e vão pedir para tirar. Aposto. Porque toda a terra de Gerar só tinha boi de Abraão. Ele falou assim, já sei que vem reclamar, sempre estão reclamando de tudo. E ele está assim pensando, e os homens estão vindo andando, e ele está andando também. Desânimo total. O que será que eles vão falar? Quando ele chega perto, do nada ele cai de joelho. E já se prostra e diz, Senhor meu, anjos de Deus, se eu achei graça aos seus olhos, não passe direto, não vá embora. A primeira coisa que Deus quer falar com você é isso aqui. Sara ficou dentro da tenda, Abraão no meio do sol, Sara desanimada também. Tem muitos que estão assim, desanimados, tristes, só querem ficar na sombra, água fresca, não querem fazer nada. O desanimado não aceita que ele tem a chance de vencer, muitas vezes ele não crê, não acredita que Deus pode fazer o impossível. A gente sabe que Ele é o Deus do impossível, mas é difícil a gente se convencer disso. Mas eu te digo nessa noite, nosso Deus é o Deus do impossível. Mas o desanimado não, o desanimado quer dormir, ele quer descansar. Por que eu estou falando isso? Porque dentro das igrejas, às vezes ainda tem muita gente, muitas pessoas que estão completamente entregando os pontos, estão achando que não vai conseguir ver a mudança, não vai ver a reviravolta, ela não acredita que Deus vai fazer a obra, ela não acredita que tem promessa para a vida dela. Então ficam aí muitas vezes tão para baixo, querendo jogar na toalha e tipo assim, dizendo, eu não aguento mais, está ruim para mim, e ela não sai para o sol. E Deus está te dizendo hoje à noite, aguenta a tua luta, a tua luta, a tua luta, eu estou vendo. Você pode sair para fora, não se recolha, não desista, não fique desanimada não. Essa noite você recebe o meu renovo, Deus está falando para você, para que você entenda que você vai ainda se animar, porque você vai ter o sinal que Deus vai fazer a mudança na tua vida. Deus manda te dizer, ainda que todos achem que o sol vai te derreter, eu não deixarei, porque agindo eu, quem me impedirá? Eu quero que você saiba que Deus está aqui, creia nisso, creia nisso. Quem fala aqui é o Espírito Santo de Deus. Muitos estão dizendo, olha, está muito quente, essa situação toda está horrível, eu acho que você não vai escapar. Mas Deus está dizendo essa noite, eu estou contigo, não temas. Não temas, eu estou contigo todos os dias. E uma coisa que Ele sempre deixou claro para todos nós, a tua peleja não é sua, a tua peleja é dele. E você não será derrotada, você não será derrotado. E se alguém está falando aí, olha, desista, você não vai escapar dessa não, tá? Mas você está sentado à porta da tenda. Quantos anjos vieram? Quantos? Daniel foi um só, né? Sadraque, Mesaque e Abednego também foi um só. Agar foi um só. Mas Abraão, 3 anjos. E ele fala para ele, não vão embora não. Por que Abraão recebe 3 anjos? Diz que certa vez Daniel foi orar, falando com Deus, e a história nos mostra que vem do céu Gabriel com a resposta de Deus. Mas a resposta não chega. Quando Deus vê que está tendo problema na comunicação,
Deus fala e pensa assim, opa, estou tendo um problema ali. Gabriel não está conseguindo passar com a bênção para... O Gabriel não está podendo passar com a bênção para Daniel. Está tendo briga nas trevas. E, olha, briga feia. Isso é Deus que está falando. O negócio está difícil, porque o anjo Gabriel não é um anjo de briga. A briga é com o outro. Deus aguenta. Deus fala, olha, me chama Miguel. E Miguel já vem com a espada na mão. Miguel deve ser chegado perto de Deus e falou, e aí, mestre, Senhor, Todo-Poderoso, o que é que está havendo? E Deus fala, Miguel, comigo está tudo bem, mas dá uma olhadinha lá para baixo. E Miguel olha, ué, Gabriel está lá, está tendo problema? Vai lá dar uma ajuda a ele. Miguel, dá uma ajuda a Gabriel. E ele vai. Miguel chega com tudo, já enfiando um aço na cabeça da serpente, sai diabo. Aí a gente não encontrei nenhuma resposta lógica. Por que 3 anjos para Abraão? Onipresente é só Deus. Nem o demônio é onipresente. Se Miguel fosse onipresente, né? Ele não ia depois de 20 dias, ele ia direto. E a situação de Abraão parece que um anjo só não resolveria. E a Bíblia nos diz que Abraão está sentado, de joelho, prostrado, e já pensando em conversar para falar dos seus problemas. E ele já começa a conversar, daqui a pouco ele já está falando de um parente que ele tem em Sodoma e Gomorra, e ele começa a conversar com eles, tem um parente lá, e a cidade lá não é muito boa, pá, e ele sabia que Deus deixou para ele claro que ele iria destruir Sodoma e Gomorra, porque Deus já não estava aguentando mais tanto pecado, tanta transgressão, muita, demais, chegaram no limite que Deus falou, vai morrer todo mundo lá, e Abraão, pela história que você conhece, falou, Todo-Poderoso, o Senhor sabe que eu estou triste, porque essa terra era minha, mestre. Mas, mestre, se por acaso tiver ali 50 pessoas, mais ou menos, assim, 50 pessoas justas ali, né? O Senhor alivia? Aí Deus olha para ele e fala, tudo bem, Abraão, eu vou aliviar. Aí Abraão fala, mas Senhor, vamos imaginar, se tiver 40. Tudo bem. E aí Abraão foi descendo 30, 20, 10, 5. E Deus fala, Abraão, já sei o que você quer. Você quer os seus parentes e Ló, não é? E ele fala, o Senhor sabe. Ele não presta, a mulher dele é difícil, as filhas são horríveis, mas eu sei que Ló pode ser transformado. Deus fala, o que é que você quer, Abraão? Ele fala, eu quero que o Senhor salve a minha família. E a Bíblia diz que ele pega 2 anjos, vai na porta de Ló, diz a história, e avisa ele. Olha, Ló, você não presta, mas Abraão pediu por você, nós viemos salvar porque vai ser destruída essa cidade. Estamos trazendo a salvação para você. Isso ele está contando para os anjos, contando a história dele. Mas eu quero que você, nessa semana, receba uma visita de um anjo. Você pode pensar assim, será que existe isso? Será que é verdade? Eu vou dar um testemunho para vocês. A gente fazia um culto na rua, lá no Catete, era o culto do amor, só para a população de rua. E aquelas meninas à toa, tudo ali perto da Lapa, ia todo mundo lá para o culto. O culto enchia. Mais de 200 pessoas no culto. E como sempre, eu com o meu alicerce, Humberto. E um dia eu estou pregando, aquele povo de rua, fedorento, cara, tinha cada um ali que era horrível.
e me abraçava, cara, era uma coisa louca, né? Mas Deus acertava tudo direitinho. Eu abraçava todo mundo, vocês sabem como é que eu sou, né? Abraçava, falava, outro com o nariz cheio de pó, falava, o que é isso, cara? Que é isso? Cheio de cocaína no nariz, né? Eu falei, cara, limpa o nariz que tu vai assistir o culto assim, eu falava. E aí eu estou ali fazendo aquele culto, e aí eu faço um apelo, e fico esperando para ver quem vai aceitar Jesus. Aí um levanta, outro levanta, outro levanta, aí vem um, estava sentado na frente, com um bonezinho vermelho, uma camiseta branca, os olhos cinza. Eu olhei para ele e ele falou assim, continua fazendo isso que você faz, que agrada a Deus. Aí o cara aquilo me deu assim uma coisa na hora, eu falei, tem esse cara falando assim, né? Porque ninguém falava assim. Aí ele saiu para a direita assim, foi andando, aí eu falei, Humberto, vai atrás dele. Humberto, pega ele, chama ele, chama ele. Ele entrou atrás da banca de jornal, Humberto não viu mais o homem, ninguém viu mais o homem, sumiu. Falei, cara, é um anjo. Eu quero que você encontre um anjo nessa semana. Eu quero que Deus conceda isso para você. Para que você possa, no meio da tua luta, no meio desse fogo todo, você possa recuperar aquilo que você quer. Que você possa ver acontecer aquilo que você deseja. Porque quem te pisou, já vou deixar essa palavra, vai ver o fogo cair dos céus. Quem falou que você não prestava, vai te procurar para agradecer. Amém? Amém, porque você vai ver, pessoas vão te agradecer. O anjo vai te visitar. Fala para o teu irmão, o anjo vai me visitar. Essa palavra de hoje é profética para você, tá bom? Tá bom? Você não veio aqui não, porque você decidiu não. Quem te trouxe hoje aqui foi o Espírito Santo de Deus. Então ele está falando, calma, 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 eu vou te visitar. Ele quer exercer a justiça dele na sua casa, no seu trabalho, na sua vida financeira. Então essa semana você vai ver algo acontecer especial na tua vida, para que você entenda que você não está perdendo tempo em seguir esse Deus maravilhoso, não. Há um mover do sobrenatural para você nesse tempo, vai acontecer, e Deus está operando agora. Pastor, não falar nada para te agradar, que eu não preciso te agradar em nada. Eu só falo aquilo que o Espírito Santo manda eu falar. Ele quer te dizer que Ele não te abandonou, Ele não vai deixar você morrer, Ele já deu a ordem para que você possa ter um encontro com alguém que Ele vai te mostrar essa semana. E Miguel vai resolver. Se tiver algum problema que o demônio está segurando, Miguel vai resolver. Com aquela espada dele, como ele foi ajudar Gabriel, ele vai te ajudar. Para liberar essa bênção de Deus para a sua vida. E você vai sair daqui mais uma vez. Semana que vem vai sair cantando. Sabe o hino da vitória? E você vai falar, Deus bradou, Deus bradou na minha causa. Ele toma a tua causa essa noite. Eu só quero que você aguente um pouco. Assim como Abraão, de joelho. Mas o anjo está esperando. Tem anjo esperando. Tem anjo esperando. Abraão, tudo bem, você conversou, já contou sua história tudo. A gente veio aqui para falar o seguinte, Abraão, que chegou a sua restituição. Nós vamos dar um livramento para você. Abraão, hoje acabou. 2 anjos estão quietinhos, só um está falando com Abraão. Os 2 saíram de lá e foram falar com Ló.
Mas só um ficou com Abraão. Abraão está lá, de joelho. Ele fala, não, Abraão, pode sentar, senta. Abraão, onde está tua mulher, Sara? A Sara está lá dentro da tenda. Quero te avisar uma coisa. Está no versículo 10. Eu voltarei a ti daqui a 1 ano. Ele não diz viremos a ti, não. Certamente ele está dizendo o seguinte: eu voltarei a ti daqui a 1 ano. Eu vou voltar. Vou voltar, Abraão. E Abraão tão surpreso, mas ele vai voltar para quê? Porque você vai ter um filho. Aí nisso Sara está lá dentro rindo. Ela escutou, ela está rindo. Ela pensando assim, eu já sou velho. Esse homem que está aí fora deve estar meio... Não está normal não. Vai ter uma criança aqui daqui a 1 ano. Está dizendo que eu vou ver aqui choro e riso de alegria. E Abraão fala com o anjo, então, você está me dizendo que o meu sonho vai acontecer? Eu vou ser pai? E o anjo fala, vai acontecer, Abraão. Ele fala, anjo, vai acontecer mesmo? Ele fala, Abraão, Deus mandou te avisar, porque você já ficou muito tempo debaixo do sol quente. Você já ficou muito tempo angustiado, triste, muito tempo. E é isso que Deus resolveu dar a solução para o seu problema. Você está entendendo, Abraão, o que Deus está querendo falar contigo? Teu sonho vai se realizar. Teu sonho vai acontecer. Abraão, você acha que para o nosso Deus existe algo difícil? Qual é o tamanho do seu sonho, Abraão? Ele está perguntando para você, esse mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente, o mesmo Deus de hoje pergunta, qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? O que é que você está sempre pensando? E você fica achando às vezes que é difícil, porque o terceiro anjo está aqui nessa noite. Ele quer te dar essa bênção do Todo-Poderoso. Está dizendo para você, olha, eu vou voltar a ti. Mas não vai ser em 1 ano, em menos de 1 ano. Vou trazer para você a solução que você está querendo. Eu só quero que você faça barulho pela graça que você vai alcançar. Quem sabe você tem um filho que não quer ir para a igreja? Você vai ver o barulho. Deus quer ouvir o barulho de alegria quando você vê o seu filho, ou sua esposa, ou seu marido entrar na igreja. Você vai ver barulho de alegria pelo trabalho, por essa luta que você tem enfrentado todos os dias. Teu milagre vai acontecer. Fala para o teu irmão, toma posse do seu milagre, irmão. Pelo fato de Deus viver em ti, cada dia da sua vida deve ser um ato de sincera adoração. E você vai ter essa vida, a realização cristã. Você vai manter cada vez mais, vai aprender a manter Cristo no trono da sua vida, adorando de todo o coração, na alma, mente e força, porque a tua igreja tem investido isso em você cada vez mais, te ensinando. Mas eu volto a falar, existe algo difícil para o nosso Deus? Essa história é fantástica. História fantástica.
Sara não estava levando fé nenhuma. 90 anos, ele com 100, como é que vai? E o anjo sabe por que ela está rindo. E ela pensava, como é que eu vou ter filho já, né, com essa idade? Então você sabe que não há nada difícil para o nosso Deus. Nós temos que enfrentar nossas dificuldades, sim, faz parte. A aprovação faz parte do nosso crescimento espiritual. Mas talvez você pense que seu problema é difícil, eu te digo que não é. Seu problema é fácil de resolver. Deus pode te dar essa vitória. Lucas 18, 27 diz assim: os impossíveis dos homens é o possível para Deus. Olha que coisa linda. Então você acha que é uma coisa absurda, você não vai conseguir, você não vai chegar. E Deus está falando para você, você vai ver acontecendo um milagre para você. Creia nessa palavra. Ele vai fazer o impossível, Ele vai resolver. Qual é o problema? O que é que está pegando? Como eu falei, é filha, esposa, é o casamento, é o que está pegando? Está cansado dessa vida? Olhe para Deus. Essa noite, Ele é um Deus fiel. Mas não pare de confiar nele, não. Não pare, não. Você já está aqui, né? Há algum tempo. Às vezes você fica até desanimado. Mas é através da perseverança que nós vamos ver a nossa vitória. Sara duvidou do Senhor. Você imagina ela ter falado para as amigas dela: cara, apareceu aqui ontem uns homens aí conversando com Abraão, aí um deles falou que eu vou ter filho. Imagine, 90 anos, eu vou ter filho 90 anos, como é que eu vou ter filho com 90 anos? Imagine se ela tivesse alguma amiga dela nas mesmas condições, aí que também não ia acreditar em mais nada. Eu só quero que você não abandone a sua esperança, porque como eu volto a afirmar, você serve um Deus do impossível. Creia nesse Deus, creia nesse Deus. Se você não crê nesse Deus, você não vai acreditar em mais nada. E não adianta a gente ficar nessa situação, sempre achando que não vai acontecer, né? E vem para cá, mas eu quero que você venha para cá com a certeza dentro do seu coração que vai acontecer o livramento, que vai acontecer a vitória para você. Mas você tem que se convencer disso. Você tem que ter a certeza disso. Ter a certeza que Ele pode consertar, trazer harmonia para um casamento, que Ele pode encher de alegria toda a sua família. Mas muitas pessoas estão desistindo, né? Engraçado, até pastores. Eu converso com alguns, conheço alguns, né? Que desistiram do casamento, até pastores. E eu te digo que Deus é um Deus que cura tudo. Deus cura. Fala para o teu irmão e Deus cura, meu irmão. Ou o filho ou a filha, né? Que me dá essa esperança, essa criança não quer nada, essa menina só quer saber de badalar, andar nas noites, né? Às vezes acontece isso. Toda a família na igreja, mas tem uma que ainda não está. Aí fica parecendo, é um caso sem esperança. Não. Será que Deus pode me ajudar? Eu falo, pode. Ele pode ajudar, Ele pode mudar essa situação. Ele liberta hoje a pessoa que você ama, a pessoa que você quer, que gostaria que estivesse aqui sentado do teu lado. Fala para o teu irmão, tem esperança para você. Então confie nesse Deus. Confie nesse Deus. Ele ressuscita.
Ele ressuscita quando há morte no casamento, morte nos relacionamentos, sonhos, esperança. Se converta, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor. E Deus responde. Ele responde todo esse tipo de incredulidade, Ele responde. Mas você tem que aprender a escutar. Você tem que ficar em silêncio, deixar Ele falar. Você lembra aquela multidão na casa de Jairo? E ele chega para Jairo e Jairo: não adianta mais nada, minha filha já morreu. Não, Jairo, levanta aqui. Levantou ele, pegou ele pelo braço e falou: ela só está dormindo. Às vezes você vê a sua situação, algum problema, e você fica pensando. Mas você pensa com a tua mente terrena. É difícil você se transportar para o espiritual. Você só fica no terreno. E nós não estamos mais no terreno, não. Nosso negócio agora é no espiritual. Você está aí sentada, mas eu sei, eu sinto que Ele está aqui. Isso é espiritual, é a fé. É a fé, porque Ele te traz aqui através do Espírito Santo para poder conversar contigo, poder trocar algumas ideias de algumas coisas que você está fazendo que não está agradando a Ele. Ele está aqui agora, sondando o seu coração, dizendo para você que não tem nada morto. Eu restauro a vida, eu dou livramento, eu dou bênção, eu levanto, eu renovo, eu dou ânimo, eu dou alegria e eu dou a paz, porque eu sou o príncipe da paz. E eu sempre vou operar na tua vida. Se você acha que Deus não pode fazer, você está falando o quê? Você está querendo dizer para Ele que Deus é mentiroso? E eu te digo que Ele faz. Eu te digo o que Ele faz. Abra sua Bíblia, 1 João, por favor. Primeira João, capítulo 5. Capítulo 5. Eu vou ler apenas um versículo. Versículo 10. Olha só, gente. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. Pegou? Então eu quero que você acredite nesse Deus. Se acredite. Basta só o coração quebrantado. Tem gente aqui que já deu testemunho de problema financeiro, não tinha como pagar as contas e o sobrenatural de Deus foi lá e pagou a conta dele. Deu esse testemunho domingo passado, né? Foi a irmã Nádia. Você lembra que os discípulos não tinham dinheiro para pagar o imposto lá? Tinha uma quantia para pagar para eles poderem passar, como se fosse uma blitz. Como é que o Senhor resolveu a situação? A história diz que ele falou assim para Pedro: Pedro, vai lá no barco rápido, pega uma rede, joga ali na água e você vai pegar um peixe e dentro da boca do peixe vai ter uma moeda. E aí você pega essa moeda que vai dar para pagar o imposto de todo mundo aqui. Imagine vocês, gente, o que Pedro pensou nisso? Dinheiro na boca de um peixe? Ele deve ter pensado assim: Jesus pirou. Dinheiro na boca de um peixe?
Eu sou pescador, nunca vi dinheiro na boca de peixe. Eu já vi verme, anzol, alga, mas dinheiro. Hein? Mas ele foi atendendo a palavra, ele foi lá, pegou o peixe. E a primeira coisa que ele fez, abriu a boca do peixe. E tinha uma moeda cintilante ali. E ele pensou assim, Jesus Cristo, me perdoe, me abana, Pai, me abana. Porque o valor era suficiente para pagar os impostos. Agora você imagina, por que Deus incluiu essa história nos evangelhos? Jesus não podia fazer uma coisa diferente? Tipo assim, gente, vamos ali para os sinais, fique ali nas ruas, vamos pedir um trocadinho para alguém para ajudar a gente, e a gente faz uma coleta bonitinha e tal, aí a gente arranja um dinheiro. Vamos visitar o comércio aqui e a gente pede um dinheirinho para a gente não sei o quê. Não. Deus se move sobrenaturalmente para dizer que Ele faz o impossível para agradar os seus filhos e filhas. Crise familiar. Ele pode fazer o melhor por você. Se lembra, Elias? Como é que ele alimentou Elias, gente? Elias, você vai ficar tranquilo. Quem levava carne para Elias? Você conhece a história? Os corvos. Levando pão e carne para Elias. Vai entender isso? Corvo, cara, vive de carne. Mas não, ele estava pegando as carnes, levando para Elias. Pá. Quando você lê a história daquela viúva, você lembra da viúva? O azeite, se lembra do azeite? Se lembra daquela concentração lá, mais de 9.000 pessoas? Ele usou o peixe e o pãozinho. Deus sabe, só um milagre pode resolver certas coisas em nossas vidas. E Ele nessa noite está te assegurando que Ele pode fazer o impossível. Em qualquer situação que você esteja enfrentando, Ele vai fazer o impossível. Não tem garra do demônio que vá atrapalhar a bênção dele sobre a sua vida. Nessa noite, aproprie-se dessa fé. Creia que Deus pode mudar, transformar totalmente a sua vida. Ele vai fazer a mudança em nossas vidas. Eu quero que vocês se lembrem desse momento que passamos, né? E você vai dizer, cara, olha, eu achava que não ia acontecer, mas eu garanto para você que vai acontecer. Deus vai resolver o seu problema, amém? Abra a Bíblia no livro de Salmo. Salmo 103. Bendiga minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus. Tá? Então, tome posse nessa noite. Saia daqui cheia do poder de Deus. Saia. Ele vai reverter qualquer situação que você está querendo ver acontecer. Ele é o nosso Deus. Então tome uma decisão firme, que você está no melhor caminho da tua vida. Ele vai resgatar, Ele vai dar o melhor
E tudo que vai acontecer será para a honra e glória do teu nome. Que você possa ouvir Deus falando contigo. Tenha plena certeza das coisas boas que foram faladas aqui essa noite. Vão acontecer ainda este ano. Ainda este ano. Tudo isso com base nas promessas de Deus. Deus responde às suas orações. Ele tem visto o planejamento que a igreja está fazendo. Está vendo o jejum que vem por aí. E Ele vai colocar a sua saúde em dia. E que tua mente possa estar repleta de pensamentos justos. E que cada vez mais você tenha um coração que busque a Deus. E tudo o que Deus é, e tudo o que Deus é, e tudo o que Deus tem, está à disposição dos seus filhos e filhas. Então Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo, essa é a palavra do Rei dos Exércitos. Abaixa a sua cabeça. Ó Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra, Pai. Ah, Pai, Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Pai, eu quero, conforme foi profetizado aqui, Pai, que não veio do homem, mas que esse ano só possa resgatar o emocional, o espiritual, o financeiro, só mexa nos relacionamentos. Pai, abençoe a família, derrama da sua graça. Ó Pai, cuide da casa dos seus filhos e filhas, dos seus trabalhos e dos seus negócios. Pai, que o Senhor possa impactar. Assim como Jó falou, meu Redentor vive, Pai, e reina para sempre, Pai. E nós sabemos que o Senhor é aquele resgatador que venceu a morte. E mais uma vez, Pai, nós temos o privilégio de falar com o Senhor nessa noite, Pai. Ó Pai, nosso advogado, Pai. O mundo pode nos condenar, mas o Senhor está nos defendendo. Ó Pai, dá para nós, Pai. Dá para nós uma função igual a do resgatador, Pai. Resgatando uma nova ousadia, resgatando para nós uma nova mudança de atitude, resgatando para nós estratégia de combate, Pai, resgatando uma nova unção de Deus sobre as nossas vidas, Pai. Resgata, Pai, a nossa honra, resgata a libertação, Pai. Oh, Pai, seja com cada um aqui, Pai, que nós possamos ter a certeza que não estamos perdendo tempo nem brincando de ser crente. Nós somos de uma família, nós somos um povo de propriedade exclusiva sua. E tudo, Pai, e tudo que vai acontecer será para a honra e glória do Teu nome. Que toda a igreja diga, fala glória a Deus aí, dá uma salva de palmas para o nosso Deus, fala glória a Deus, aleluia.